A paz do Senhor, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É Tempo de Ensinar EBD. Eu sou Adriano Ricobelo, sou professor, presbítero da Assembleia de Deus da cidade de Franca, interior de São Paulo, e também sou teólogo por formação. Então, hoje nós iremos começar mais uma aula abençoada com um assunto interessantíssimo para o nosso convívio cristão. Hoje nós vamos falar aí sobre a lição de número 5, que fala sobre o casamento é para sempre, tá bom? E enquanto você prepara o seu material aí, eu quero fazer algumas considerações. Você aí que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, acione as notificações do sininho, e você também que é inscrito, comente, compartilhe, deixe o seu like, nos ajude para que o nosso canal venha crescer, tá bom? Hoje faz 22 dias que nós abrimos o canal, e nós tivemos uma alegria hoje de verificar através do YouTube Studio que nós atingimos aí uma marca do nosso canal de 206 visualizações na aula de número 4. Para você parece ser pouco, mas para nós aqui do canal é muito importante, sinal que o nosso canal está crescendo muito. Ou seja, o primeiro vídeo foi postado dia 2 de abril, hoje faz 22 dias. E nós já estamos com 111 inscritos. Nós batemos a marca aí, a meta de 83 inscritos por mês, porque você bem sabe que no primeiro ano o YouTube exige no mínimo 1.000 inscritos e 4.000 horas, tá? Então nos ajude aí no compartilhamento e também na divulgação. E nós vimos também pelo YouTube Studio que 54% das pessoas que assistiram todos os vídeos até agora não são inscritos. Então se inscreva para que você possa receber os vídeos toda semana. Nós temos um vídeo por semana, sempre uma semana antes, relacionados à aula, e nós temos em média 3 vídeos de reflexão que nós fazemos durante a semana, e todos eles, além de ser uma reflexão, é tirado da própria lição que foi lecionada uma semana antes. No caso, hoje nós fazemos a lição 5. Na semana que vem, a partir de segunda até sexta, nós teremos 3 reflexões de acordo com os textos que foram abordados aqui, tá bom? Deus abençoe e muito obrigado pela sua audiência, tá bom? A lição 5, o casamento é para sempre. É um tema que vai, na sua igreja, talvez trazer alguma polêmica, talvez alguma reflexão maior, então por isso que essa aula é bem importante, tá bom? Vamos lá. A leitura bíblica em classe vai estar em Mateus capítulo 5, do 27 ao 32, tá bom? Eu só queria separar os blocos aqui, porque do 27 ao 28, Cristo está fazendo referência a Êxodo 20, versículo 14, e Deuteronômio capítulo 5, versículo 18. Ok? Do versículo 29 ao versículo 30, Jesus está usando uma expressão hipérbole, tá? Então, Jesus está fazendo uma hipérbole para trazer um ensinamento aqui. Do versículo 31 ao 32, ele está usando Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1 ao 3, tá bom? E nós, durante a semana, nós vamos abordar o texto de Mateus 19, do 7 ao 9, que vai ampliar esse assunto, vamos trazer uma reflexão sobre isso, e 1 Coríntios, capítulo 7, versículo do 10 ao 15, que vai ser outro tema que nós vamos trazer como reflexão e como aplicação também dessa aula. Então não perca aí as próximas reflexões, que vão ser muito boas. O texto áureo vai dizer assim: assim não são mais dois. Ou seja, o caráter modificador do casamento. Agora não são mais dois, mas
uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, eu tenho aqui o caráter modificador, que é, não são um, agora são dois, aliás, não são dois, agora são um, e também a restrição que Deus faz a outro ser humano. Não separe o homem. Este é o texto áureo que foi colocado aqui. Então, o ser humano não tem autorização de interferir no matrimônio, tá bom? A verdade prática vai nos expor o seguinte: a vontade, então, não é uma determinação, tá? Determinação é uma coisa, vontade é outra. A vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício. Na continuidade do Sermão do Monte, Jesus condena o adultério, ou seja, ele não é aliado do divórcio, tá bom? Então, só aqui nós já temos uma mensagem poderosa, tá bom? Entendendo tudo isso, nós vamos já para a introdução. Na introdução no Sermão do Monte, em que Jesus evidencia a justiça e o caráter, já falamos muitas vezes sobre isso, tá? Do discipulado acima da postura dos escribas e fariseus. Nós já falamos bastante. Jesus aplica o 7º mandamento, que é não adulterarás, que está lá em Êxodo e Deuteronômio, tá bom? Como a forma de ampliar e colocar em debate esse conceito, tá bom? Vamos lá. Na continuidade, tudo começa no coração. Jesus, ele quer levar a questão a esse nível. Então, cai por terra toda aquela questão de incompatibilidade, ou seja, não há incompatibilidade para essa questão do casamento, segundo o próprio Cristo. Então, ele quer a preservação da pureza, da vida conjugal e o verdadeiro lar cristão, que é baseado no amor, na compreensão e no carinho. Como é que nós vamos apoiar aquilo que está escrito aqui? Abra sua Bíblia aí, Romanos, capítulo de número 13, versículo de número 9. Olha para você ver que interessante, o texto vai dizer assim: adultério, não matar, roubar ou cobiçar, são os itens que são colocados aqui, e outros, tá? Devem ser evitados pelo amor. Então, o ponto-chave e o trabalho que Jesus faz é a prevenção, tá bom? Jesus trabalha com a prevenção, e já vou adiantar um jargão que a prevenção é melhor do que a correção. Guarde isso, a prevenção é melhor do que a correção, tá bom? Então é por isso que Romanos 13:9 vai basear nessa questão do amor. Tiago 2:11 vai dizer: todos os pecados têm o mesmo peso e medida. Adultério, matar, roubar, cometer falso testemunho, cobiçar a mulher do próximo, cobiçar a terra do próximo, ou seja, tem o mesmo peso e medida. Mesmo que você não adulterar, será culpado se quebrar a lei do não matar. Então, olha para você ver, Tiago capítulo 2, versículo 11, nos coloca uma grande questão, porque às vezes o pecado de adultério que acontece, ele é mais condenado do que um pecado de matar, por exemplo. Às vezes a pessoa que mata, ela vem para a igreja, nós abrimos a boca e dizemos, ele foi regenerado, ele foi modificado, Jesus mudou a vida dele. E quando alguém cai em ato de adultério, geralmente ele é excluído do rol da comunidade da igreja. Então isso é um perigo, nós temos que tomar muito cuidado, porque Tiago está falando que todos os pecados têm o mesmo peso. O que nós estamos trabalhando na lição aqui é prevenção, tá bom? A condenação do adultério. No grego temos o verbo mocheua, que é cometer adultério, ser um adúltero, ter relação ilícita com uma mulher ou de outro, né? Permitir adultério, ser devassa. A idolatria era chamada também porque essa palavra no grego que foi apresentado aqui também é usado para falar sobre a idolatria de Israel para com Deus. E o termo, nós vamos trabalhar isso durante a semana, o termo porneia é usado aqui. Por quê? Porque o termo inclui toda lascívia, irregularidades
sexual. Então Jesus não está falando do adultério em si, mas da porneia, da fornicação. E a fornicação e o adultério são dois itens totalmente diferentes dentro da Bíblia. Então, o que Jesus vai usar o termo é porneia, no caso, fornicação, porque ele abrange tanto o ato que não está envolvendo o casamento, que é a lascívia, que é a irregularidade sexual, e o adultério em si. Então, a tradução aqui vai para adultério, tá? Então, a palavra porneia é usada, tá bom? Que nos dá a ideia de fornicação. Então vamos lá. Então o texto aqui vai falar sobre a questão do adultério. E nós já falamos, Jesus também vai deixar bem claro que o problema não é a punição. Porque se você pegar Levíticos capítulo 20, versículo 10, dentro desse contexto aqui, você vai ver que a punição já existia. A punição é o apedrejamento, tá? Então, a pessoa cai em um adultério, na época de Jesus, ela vai ser condenada. Ela e ele vai ser condenado ao apedrejamento. Então, Jesus não está trabalhando com a correção, ele está trabalhando com a prevenção, tá bom? Então, vamos lá. A posição de Jesus. Quando nós falamos do adultério, Jesus está falando que ela está no coração. O olhar cobicioso, o pensamento impuro, enfim, por isso que é prevenção. Cristo vai ao cerne da questão e fala de um coração profano e contaminado, capaz de olhar cobiçosamente para uma mulher e, sem motivo, conceder carta de divórcio à esposa. Então vamos lá. Jesus está falando, vai começar a falar sobre o adultério e sobre o divórcio. Primeiramente, o divórcio é uma forma de controle, tá? Isso nós vamos analisar bem lá no texto de Mateus capítulo 19, que vai ser a nossa reflexão, tá bom? Então eu não vou dar spoiler agora por causa do tempo também. Mas o divórcio é uma forma de controle e não um encorajamento. Então Jesus não está falando, não, se você tiver algum problema, você pega a carta de desquite. Jesus não está encorajando, Jesus está falando que isso é um controle. Mateus capítulo 19 vai falar sobre isso. Senhor, mas mandou dar a carta de desquite. Peraí, aí Jesus vai responder eles, entendeu? Então o divórcio não é uma forma de controle e não um encorajamento. Então por isso que a prevenção é a melhor forma. Aí vai dizer que, ó, pois é dessa forma que se consegue manter a pureza em 3 níveis: sexual, moral e social. Então se você pega a questão, a intenção errada é tão pecaminosa quanto um ato. Então, antes do ato, nós temos a intenção. E foi o que foi abordado na outra aula, né? Antes do ato, teve a opção, o pensamento. A ira é a antessala do crime, tá? Aqui é a mesma coisa. Aí nós vamos ver que Filipenses, capítulo 4, versículo 8, que o autor coloca aqui, vai dizer assim, ó: tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Pare e analisa. Quando alguém está em uma situação ao qual ela vai se envolver, o que ela tem que pensar? Isso é puro? Isso é verdadeiro? Isso é agradável? Isso é decente? Então, a prevenção é a melhor forma para que o adultério não aconteça. Então, Jesus deixa bem claro que ele é contra esse ato que faz com que a pessoa entenda que ela está sendo encorajada, tá bom? A praticar tal coisa. Não. Se ela praticou, ela vai lá e pede a carta de divórcio. Não, não é assim, tá bom? Os males do divórcio, do adultério, né? Do adultério. Subtópico de número 3 do tópico 1. O adultério sempre é prejudicial para a estrutura familiar, tem uma estrutura, tá bom? Assim como a morte, o assassinato danificou, desestruturou o ambiente familiar de Adão e Eva, aqui também está falando que o adultério, ele racha, ele condena a estrutura familiar. Sem contar que, por mais que há um perdão, às vezes o perdão não é verdadeiro, ele é da boca para fora, ou que a pessoa fica guardando mágoas, o que ela vai gerar? Ela vai gerar desconfiança,
feridas emocionais, desvalorização, desrespeito, fraqueza e a queda na vida espiritual, porque a pessoa começa a colocar tudo em xeque, o que ela viveu e o que ela planejou. Há uma quebra na continuidade da história, do laço matrimonial que foi feito lá no início com o voto de um e de outro e com a observação e confirmação das testemunhas civis e também jurídica, tá bom? Então vamos lá, a página aqui 35 ainda. Além disso, os prejuízos espirituais são bem visíveis, tá bom? Então vamos lá, aqui ele vai citar 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. O versículo 15 vai dizer assim, ó: a pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas. O versículo 16: quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa. Então você vai ver que nós temos esse poder de julgar valor, ou seja, isso vai ser bom para mim, isso vai ser bom para minha família, isso vai ser bom para minha esposa, para o meu esposo, para os meus filhos, como exemplo. Então nós temos essa condição mediante a pessoa do Espírito Santo que nos orienta. Dentro dessa questão do divórcio, você vai ver que foi tão grave essa questão. Se você pegar, olha para você ver o tanto que isso interferiu na igreja, a questão do divórcio. Em 1526, Henrique VIII queria se divorciar com Catarina de Aragão. Henrique VIII era rei da Inglaterra e a Inglaterra era católica. Aí você vai ver que ele queria se separar com Catarina de Aragão. Catarina de Aragão, quando soube, ela clamou ao Papa Clemente VII, e também clamou a Carlos V, que era um rei de muita influência na Europa. E com isso, o Papa Clemente não deu a carta de desquite para Henrique VIII. Com isso, quando nós vamos ver um tal de Cranmer, ele vai se tornar arcebispo, tá bom, da Inglaterra, e com isso ele vai orientar o rei Henrique VIII a desassociar-se da Igreja Católica. E ele faz isso. Tanto é que Cranmer, ele auxilia nessa questão da separação entre a Inglaterra e a Igreja Católica e também assina o casamento entre Henrique VIII e Ana Bolena, porque ele queria se separar de Catarina de Aragão. E com isso nós temos um grande cisma entre a Igreja da Inglaterra e a Igreja Católica de Roma, que dominava a Europa naquela época. E daí veio o surgimento da Igreja Anglicana. Então você vai ver como um divórcio pode intervir e modificar até uma religião em determinado local. Hoje a Igreja da Inglaterra é anglicana, tá? Então vamos lá, pessoal. Vamos aqui, se você está gostando, curte aí, comente, deixe o seu comentário, tá bom? Compartilhe essa ideia. Vamos lá, página 36, o tópico 2. O que rege o coração regerá também o corpo. Então eu deixo uma frase aqui também: você se torna o que sente e o que você sente te domina. É o que o texto está querendo dizer aqui, a epígrafe, né? Você se torna o que sente e o que você sente te domina, tá bom? Então aqui nós vamos falar sobre o ato. Não está restrito somente ao ato, mas também ao pensamento. O pensamento impuro. Aí aqui ele vai falar do coração. O coração é a fonte, é o homem interior. Então eu estou falando de um homem que pensa, um homem que é emocional e um homem também moral, tá? Mental, emocional e moral. Enquanto os hebreus adotavam o coração como a fonte das emoções, e eles entendiam também que o coração não era a carne do coração, mas sim o homem interior. Enquanto os egípcios e hebreus entendiam o coração
como o centro da vida, nós temos aí os povos da Mesopotâmia que entendia que não era o coração, mas o fígado. É só para entender melhor essa questão do coração, tá bom? Então, até os hebreus não entendiam que era coração carne, mas o homem interior baseado na ideia do coração. Então, aqui, o subtópico 2. O homem é o que pensa. Então, o homem é o que pensa ou sente. São os motores que colocam em ação todo o seu corpo. Tanto é verdade que ele vai citar aqui Gálatas 5, 19 e 21, tá bom? Então, nós vamos ver aqui que Gálatas 5, 19 e 21, nós vamos ver 16 itens que são frutos da carne. Então, a carne também produz fruto. E aqui são citados 16 itens. Assim como o fruto do Espírito gera fruto, que no caso são os 9 frutos do Espírito, também a carne gera fruto. Então, vale a pena você ler depois Gálatas 5, 19 ao 21, tá? 5, 19 ao 21, que vai falar sobre o fruto da carne. Então, a carne também produz fruto, tá bom? Em comparação com o fruto do Espírito. Então, nós vamos ver que o homem é o que pensa. A maneira como você age determina quem você é, tá? Aqui, sujeitando o corpo ao Espírito Santo, Jesus vai usar uma linguagem hipérbole, tá bom? Porque ele vai falar aqui no versículo 29 e 30 da leitura bíblica, é uma hipérbole, o olho direito e a mão direita, tá? Então, nós vamos falar aqui sobre essa questão. Porque nós estamos falando nesse conceito aqui de escândalo. Jesus quer usar um exemplo, e ele vai usar o escândalo. Se o teu olho direito te escandaliza, se a tua mão direita te escandaliza, você deve fazer o quê? Arrancá-lo. Mas o termo ali é uma hipérbole, tá? Jesus está querendo dizer que esse escândalo provém de uma isca, de uma armadilha. Esse é o conceito da palavra escândalos, tá? É uma isca. Essa isca está em uma armadilha ou laço. Mas ela é usada como o próprio laço, tá? O laço da armadilha. Ao mesmo tempo que ela é uma isca, ela também é uma armadilha. Quando nós falamos de adultério, é isso. A própria isca é a própria armadilha. Eu não tenho uma isca e uma armadilha. Ela é, ao mesmo tempo, a isca e a própria armadilha, porque ela não leva para um outro patamar, ela faz com que através da própria isca se consuma o próprio ato, tá bom? Então é muito interessante esse ponto aqui. Então nós não devemos ser o que? Instrumentos do pecado. Outro ponto a analisar sobre a questão da hipérbole, tem muita gente que vai falar assim, mas isso não acontece, Adriano. Acontece. Se você pegar Orígenes, o pai da igreja, 185 a 254, quando ele leu Mateus 19, versículo 12, de forma literal, porque ele é da igreja de Alexandria, e as igrejas de Alexandria no Egito usavam a interpretação de forma literal, enquanto os do Ocidente usavam a interpretação alegórica, ele mutilou o próprio órgão genital por causa de uma interpretação literal das Sagradas Escrituras, tá? Então aí deixa o aviso para você entender que realmente já houve casos assim, tá bom? Vamos aqui para a página 37, que ainda continua no tema. Ele vai citar aqui Romanos 12 e 1 e 1 Coríntios 6 e 20. 1 Coríntios 6 e 20, e ele vos comprou e pagou o preço, portanto, usem o seu corpo para glória dele. Então aqui nós estamos falando literalmente do corpo. Use o corpo para a glória dele, não é para o adultério, não é para a fornicação, é para a glória dele, porque ele comprou e pagou um alto preço por ele. Então, Romanos 12, 1, o sacrifício vivo dedicado ao serviço e agradável a ele. Como é que eu vou oferecer o meu corpo em sacrifício vivo, esse corpo que ele comprou, sendo que o meu corpo está em maus lençóis, tá? Vamos lá.
a indissolubilidade do casamento. Subtópico 1, casamento na perspectiva bíblica. Primeira coisa, Gênesis 1:28 vai dizer: e os abençoou. Então, a primeira parte dessa questão é: Deus abençoou o casamento para que ele fosse frutífero e que tivessem muitos filhos e que se espalhassem pela terra e que a dominasse. O segundo ponto, 2:24, vai dizer: e que o homem deixe o pai e mãe e se una à sua mulher e serão uma só carne. É o que eu falei aqui lá no texto áureo, tá? O caráter modificador do ser humano, ele muda a ideia de pluralidade para unidade, tá bom? E aqui nós vamos ver mais embaixo, no subtópico 1 ainda, Efésios capítulo 5, versículo 25, quando nós falamos da questão do amor: o marido ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Novamente, voltando ao tema do amor, que é o ponto ao qual nós lemos lá em Romanos capítulo 3, versículo 9, que o adultério, não matar, o não roubar, o cobiçar são facilmente inibidos pelo item do amor, tá bom? A página 37, dentro dessa questão aqui, nós vamos ver que o casamento foi feito por Deus, estabelecido por Deus e abençoado por Deus. E nós temos o que? A criação através da costela da adjuntora. A adjuntora, na verdade, é aquela que está diante. Quando eu falo diante, ela está face a face. E quando está face a face, ela é igual ou a quem, no caso seria igual, e se iguala a ele, está frente a frente, tá bom? Não existe o menor e não existe o maior, tá bom? Aqui no subtópico de número 2 vai dizer o que fazer para que o casamento seja para sempre. O que fazer para que o casamento seja para sempre? Nós vamos ver que em Hebreus capítulo 13, versículo 14, vai dizer que o casamento seja respeitado por todos. Esposas e maridos sejam fiéis um ao outro, tá bom? Então, Hebreus capítulo 13, versículo 4, vai nos especificar muito bem que o casamento deve ser respeitado por todos. É por isso que eu disse também lá no textuário que o ser humano não tem autorização de interferir no matrimônio, tá? E que a vontade de Deus é que esse casamento dure de forma eterna, tá bom? Aqui no subtópico de número 3 vai dizer sobre o casamento uma união indissolúvel. Aqui nós vamos ver dois aspectos importantes concernente à interpretação, porque nós estamos falando de um contexto ao qual nós temos duas interpretações. E essa interpretação eu citei lá, ó, Mateus, né, que é o textuário, que o versículo 31 e o versículo 32 usa a interpretação de Mateus 24, versículo 1 ao versículo 3, tá? Vamos lá. A página 38 vai dizer o seguinte: nós temos duas escolas, a escola de Shammai e a escola de Hilel. Isso nós vamos ver na nossa reflexão lá falando sobre Mateus capítulo 19, tá bom? Não perca as próximas reflexões aí. E 1 Coríntios 7, 10 e 15, que vai completar essa aula e vai te dar um subsídio e uma reflexão também. Então nós vamos ver que a primeira, que no caso é a Shammai, destacava a questão da impureza no aspecto mosaico. E a segunda, que no caso aqui é a de Hilel, era mais liberal. Então, a de Shammai, ela tenta encontrar motivos de vergonha, ou seja, só ofensas sexuais atestadas por testemunhas garantiria o desquite. Então, por isso que a escola de Shammai, ela se apegava mais ao aspecto mosaico, enquanto a interpretação de Hilel, que era a escola de Hilel, ela era mais
liberal. Então, como ela era mais liberal, ela usava qualquer termo ou qualquer condição, porque quando nós olhamos Deuteronômio 24:1, aí você tem que entender. Eu expliquei a questão das duas escolas, a interpretação aqui tá bem explícita. Só que, por exemplo, como é que nós vamos dar o desquite, a carta de divórcio? Deuteronômio 24:1 vai dizer assim, ó: se um homem encontrar coisa feia, o que é essa coisa feia? A Bíblia não define. Quando você vai para o hebraico, você não consegue, ou no grego, que é a Septuaginta, você não consegue encontrar um termo que mostre, olha, esse é o caminho, esse é o direcionamento. A coisa feia significa coisa que não o agrade. Então, a escola de Hilel, que era uma escola mais liberal, dizia, olha, se a mulher queimar um alimento, o arroz, e o homem não gostar, ele tem o direito de pedir carta de desquite. Olha o absurdo da interpretação. Quando você olha a escola de Shammai, eles já vão dizer assim, não, nós precisamos de ir para os aspectos mosaicos, ou seja, nós precisamos de comprovar essa ofensa sexual atestada por testemunhas. É por isso que o caso da mulher que foi pega em adultério, ela foi primeiramente testemunhada por pessoas que viram o ato. E ela foi levada a julgamento. Nós não sabemos por que o homem não foi, mas o fato é que ela estava ali devido às testemunhas. Tá? Então, Deuteronômio 24:1 é uma pedra no sapato. Tá? E o que é essa coisa feia? Então, o casamento é uma união indissolúvel. Então, cada escola interpretava a separação de uma forma, um por qualquer motivo e o outro não. Mas o que é que Jesus pensava? É por isso que Jesus vai trazer uma interpretação mais ampla, mais objetiva e uma interpretação que abrange não somente o aspecto físico, mas também o aspecto emocional, o aspecto intelectual do coração, ou seja, o homem interior. A intenção, é por isso que ele vai dizer do perigo da pessoa apenas pensar. Por isso que o versículo 28 da nossa leitura bíblica vai dizer: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então você vai ver que ele amplia a responsabilidade do ser humano concernente a essa questão. Seja na questão do adultério, seja na questão do matar, seja na questão do roubar, enfim. Jesus amplia o termo para dar um sentido não restrito apenas ao ato, mas o que antecede o ato, tá bom? Então, nós vamos ver aqui a crítica, e mais embaixo, aqui na página 38 ainda, quanto ao divórcio, não era um mandamento de Moisés. Isso nós vamos ver lá na nossa reflexão de Mateus capítulo 19. Ah, Moisés mandou. Peraí, Jesus vai dizendo, Moisés não mandou. Ele permitiu a carta de desquite por causa da dureza do coração. Então nós vamos ver que enquanto a lei permite, por exemplo, qual que é o exemplo que nós podemos usar aqui? Quando ele fala que mandamento de Moisés, mas em uma concessão. Enquanto a lei permitiu o divórcio, Jesus salienta que isso significava legalizar. Então, a afronta de Jesus era contra a legalização, tá bom? E não contra a concessão. Então, é como nós olhamos, por exemplo, o nosso Brasil. No nosso Brasil, nós temos a lei do aborto, tá? Que dá direito à mulher, dentro de um prazo de 3 meses, a fazer o aborto concernente a alguns pontos, crianças encéfalas que vão nascer sem o cérebro e outros critérios. Só que se nós pegarmos essa ideia baseado naquilo que Jesus propôs para o adultério, enquanto a lei permite até 3 meses o aborto, nós estamos afirmando também que isso significa legalizar o aborto.
Então, querendo ou não, nós estamos legalizando o aborto, mas dentro de um período. E isso não seja regra, isso não seja ampliado como eles querem ampliar. Então, quando nós estamos falando também de divórcio, nós estamos falando isso, que o fato de existir uma concessão por parte de Moisés não dava direito para as pessoas usar isso como critério para as suas separações. Não vamos entrar aqui no mérito do costume, usos e costumes do Antigo Testamento, porque seria muito amplo o assunto, mas nós temos uma série de critérios. Dentre uma, se um homem abusar de uma mulher, ela se sentir abusada, ela foi abusada antes do casamento, além dele pagar o dote, ele não poderia, em hipótese alguma, dar a carta de desquite para ela em nenhum momento da vida dela. Então você vai entender que não é bem assim que funciona. Tá? Se ele abusou dela, ele vai ter que assumir ela, ele vai ter que casar com ela. E não entenda abusar como ato de estupro, tá? Às vezes eles tiveram a relação sexual antes do casamento dentro da cultura judaica, e com isso ele não poderá de forma alguma dar a carta de desquite para ela, tá bom? Então não era bem assim como eles pensavam. Isso estava na lei, no Pentateuco. Então, meus irmãos, dentro dessa questão, por exemplo, nós temos, às vezes pode surgir a pergunta assim, irmãos, mas dentro da nossa igreja tem pessoas, e sempre vai ter pessoas que cometeram atos de adultério ou sofreram o dano do adultério, ou seja, não cometeram, mas o cônjuge cometeu. Ela pode casar novamente? Sim, ela tem o direito de casar. As igrejas e as denominações, elas têm as suas normas e condutas concernente a cada ato praticado do ser humano, tá? Então, cada igreja, cada denominação vai determinar como agir com essas pessoas. A pessoa é casada novamente, ela, por exemplo, vamos supor, nós temos duas situações. Nós temos a situação que a pessoa já veio de fora, já casada com outra pessoa, e nós temos situações que a pessoa largou estando dentro da igreja. Então, qual que é o consenso que nós podemos chegar? Um dos consensos é que a pessoa reconheça o seu erro, porque nós estamos falando, e nós citamos aqui Tiago capítulo 2, versículo 11. Eu estou baseando nisso, tá? Todos os pecados têm o mesmo peso e medida. Mesmo que você não adultere, será culpado se quebrar a lei de não matar, tá bom? Então, o que nós precisamos? Da confissão, da contrição, e nós podemos colocar, entre aspas, a penitência, dependendo da religião. Por quê? Porque a pessoa precisa se arrepender do ato, precisa consertar, ela não pode estar na igreja, por exemplo, e ter a relação com a sua atual esposa ou atual marido, mas em conflito com a antiga esposa e com o antigo marido. Então as coisas precisam ser consertadas, elas precisam ser alinhadas juntamente com a igreja e com o pastor, para que ela possa desfrutar da graça de Deus, tá? Porque parte dela, da mesma forma como o pecado partiu por incompatibilidade de gênero ou por outras questões que lá no passado não se conseguiu resolver e que se fosse hoje resolveria de outra forma, precisamos também da parte da pessoa ter a contrição, tá? Porque nós temos casos nas nossas igrejas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, de pessoas que perdoaram o adultério. Então, peraí, a regra não era dar a carta de desquite, mas tivemos o perdão, tá bom? Então, no longo da semana, nós vamos aprofundar mais um pouco. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento a vocês, que Deus abençoe a cada um, Deus abençoe a casa de vocês, tá? E que nós possamos nos falar aí durante a semana. O meu zap tá aí na descrição do vídeo. Se você quiser me mandar uma mensagem, alguma questão, pode me mandar, que nós faremos aí o possível para poder
responder vocês, tá bom? Deus abençoe vocês, Deus abençoe a casa de vocês e Deus venha abençoar grandemente cada um dos seus familiares. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Amém?